Até hoje vocês estudaram em matemática e utilizaram em física também variáveis que não eram, que poderiam assumir vários valores, dependendo da função que vocês estivessem estudando, dependendo do assunto que se estivesse tratando. Mas tínhamos uma variável x, por exemplo, que poderia ser 1,5, poderia x ser, sei lá, 252, né? Mas variáveis binárias não podem assumir nem valores contínuos, assim como 1,5, depois 1,6. Né? Variáveis binárias, como o nome já diz, bi, só podem assumir um de dois valores. E daí nós temos, por exemplo, a podendo ser assumir dois valores, né? Um deles, zero ou então 1. Assim como em algumas áreas de estudo, a gente pode identificar, por exemplo, o zero como falso, o 1 como verdadeiro, mas não necessariamente. Pode ser que o zero a gente queira considerar como falso, o zero como verdadeiro, né, e o 1 como falso, ou então isso pode ser aberto, o aberto, e aqui pode ser fechado, né? Fechado. Ou então, e sendo aberto, a gente pode ter aqui uma chave aberta. Aqui a gente pode ter uma chave fechada. Então, essa nossa variável agora, ela só pode assumir um de dois valores. Isso vai nos ajudar a estudar as funções lógicas. De início, nós vamos estudar quatro funções lógicas básicas. A primeira função lógica básica é a função identidade. Então, A é igual a A. Ela é muito básica. Isso significa que A pode assumir um de dois valores. Então, já começo aqui a introduzir um conceito que é o de tabela verdade. O conceito de tabela verdade é a lista de resultados das saídas para a combinação das entradas. Aqui, o máximo de entradas que a gente... As combinações das entradas, né, nós temos uma entrada só e ela só pode ser 0 ou então 1. Sendo que quando A é 0, ele mesmo é 0. Quando A é 1, ele mesmo é 1. Eletricamente, a gente teria algo mais ou menos assim. Se eu tivesse um fio aqui, quando eu coloco aqui o nível lógico 1, eu obtenho do outro lado do fio 1 também. Se eu coloco de um lado do fio o 0, do outro lado do fio eu tenho 0. Então, quando eu coloco o valor de A do outro lado do fio, tenho o valor de A. Sempre, não importa se é 1 ou 0. O valor de A de um lado do fio é o mesmo valor do outro lado do fio. Nessa parte introdutória, nós estamos tratando de funções lógicas básicas. Nós estamos recém nos introduzindo no assunto. Então eu não vou tratar de circuitos integrados ainda. Eu vou falar só do que é básico das funções lógicas básicas. Então, a negação se escreve desta forma. Nós temos A, né, que é função de A mesmo, né, e a gente escreve que a negação é um traço por cima daquela variável. Como é que funciona isso? Então, nós temos aqui a variável A, que pode assumir um de dois valores, a saber, 0 ou 1, sendo que a negação do A é pegar o que A tem e inverter. Então, se A tem 0, não A recebe 1. Se A tem 1,
não A recebe 0. Certo? Pelo padrão ANSI, pela norma ANSI, que se escreve assim, o desenho desta função, dessa porta lógica, então, a porta lógica NOT, né, que a gente desenha assim, um triângulo com uma bolinha na frente, sempre apontando, a flechinha apontando para a saída. Então, o que isso aqui é? É a porta lógica NOT. Certo? Ela vai aparecer construída dentro de um chip. Nós não vamos tratar do chip agora. Mas o que eu tenho aqui? Então, essa aqui é a negação do A. Né? Então, aqui eu incluo, entro com o A aqui, o sinal lógico aqui, e saio com ele aqui. E ele é o não A. Né? E é isso que isso aqui executa. Então, se eu entrar com 0, a saída será 1. Se eu entrar com 1, a saída será 0. A função lógica E, ela exige pelo menos 2 entradas. Assim como nós, quando falamos, não fazemos uma afirmação E, como hoje depois da aula eu vou tomar um Todd E, parece que a frase fica sem sentido. Aqui, então, sistematizando, nós não vamos ter também funções lógicas E com menos de uma variável. A gente pode ter mais de 2, né? A gente pode ter 2 ou mais. Assim como eu posso dizer, depois dessa aula eu vou tomar um Todd e vou comer um sanduíche e vou tomar um banho. Então, tem 3 afirmações aí na minha afirmação total. Né? Então, aqui, para ficar mais básico, para ficar mais fácil de entender, eu vou mostrar para vocês como é que funciona o E. Primeiro, o símbolo do E, ele tem um traço reto aqui, pela norma ANSI, né? E ele é arredondado aqui. Então, uma saída e pelo menos 2 entradas. Vamos colocar 2 aqui, certo? Então, aqui eu vou ter a entrada A e aqui eu vou ter a entrada B. E aqui eu vou ter a saída Z. Vejam que eu peguei as 2 primeiras letras do alfabeto e aqui eu peguei a última letra do alfabeto. Né? Saídas, últimas letras. Entradas, primeiras letras. É necessário isso? Não é, mas nos ajuda bastante a identificar o que é entrada e o que é saída. Então agora eu vou fazer a tabela verdade aqui. Então são quantas entradas? São 2. Né? Agora eu vou ver a combinação das entradas. Pode acontecer de o B ser 0 com o A sendo 0, de o B ser 1 com o A sendo 0, de o B ser 0 com o A sendo 1 e de o B ser 1 com o A sendo 1. Não existem mais combinações possíveis. Para 2 variáveis, só há 4 combinações possíveis. Se vocês tentarem fazer qualquer outra combinação, vocês vão ver que vocês não vão conseguir. E eu montei nessa ordem de propósito, porque este aqui é o 0 binário. 0, 0 é 0. 0, 1 é 1, é o 1 binário. 1, 0 é o 2 binário. 1, 1 é o 3, então está na ordem de contagem. E o que eu vou mostrar agora é que Z aqui é uma saída, né? E ela é função de 2 variáveis, a saber, A e B. Então, aqui eu estou indicando para o leitor quantas variáveis de entrada eu tenho. Mas como é que elas se relacionam? Elas se relacionam da seguinte forma. A faz E é um pontinho, com B. Existem outras formas de representar E. Em algumas bibliografias, o E, então essa aqui é a função lógica E, e em algumas bibliografias ela é representada assim, A, E, B. Então, o que acontece aqui? E por quê? Porque o Z só vai ser 1 se e somente se A for 1 e B for 1 também.
Então, tem que necessariamente todas as variáveis de entrada ser 1 para que a saída seja 1. Então, quando eu escrevo assim A, E, B, eu olho para a variável A, para a variável B, faço E entre elas e coloco o resultado aqui. Todas são 1? Não, então coloca 0. Todas são 1? Não, porque o A é 0. Todas são 1? Não, porque o B é 0. Todas são 1? Sim, agora todas são 1. Eletricamente, o que é que nós temos? A gente pode imaginar duas chaves em série. Então, chave A, chave B. Abertas assim, elas são 0. É como se fossem 0, 0. Então, nós podemos pensar assim. As duas abertas, passa a corrente? Não. Então, a saída é 0. As duas abertas, não passa corrente por nenhuma, a saída é 0. Se eu fechar só B, vai passar corrente? Não, porque o A vai bloquear, então é 0 também. Se eu fechar só o A, vai passar corrente? Também não, porque o B vai bloquear a corrente. Então, é 0 também. Só vai passar corrente, que é 1, se, e somente se, as duas chaves estiverem fechadas. Então, como é que funciona aqui a porta lógica E? Se for 0, 0, eu tenho 0. Se for 0, 1, então agora eu tenho 0 também. Se for 1, 0, eu tenho 0 também. Só vai ter 1 aqui se eu tiver 1, 1. Aí eu tenho 1 na saída. A função lógica ou, ela causa um pouco de confusão, às vezes, nos alunos. Então, primeiro eu vou desenhar o símbolo dela. O ou, assim como o e, eu não posso ter uma entrada só, eu tenho que ter pelo menos duas. Eu não digo, depois da aula eu vou tomar um Todd ou. Não faria sentido, né? Para fazer sentido eu tenho que completar a frase com pelo menos mais uma entrada. Então, depois da aula eu vou tomar um Todd ou vou tomar um banho. E o que caracteriza o desenho da função ou aqui na entrada é essa parte curva. E ela é em formato de ogiva, assim na saída, pontudinha. Então, tendo uma saída aqui, Z, e pelo menos duas entradas. Vamos desenhar com duas aqui. A, B. Bom, a função ou, aqui que nós estamos utilizando, ela pode ser representada, diferente do E, a gente utiliza assim. Z é função, aqui no caso, é função de pelo menos duas entradas, a gente está especificando duas aqui, né? A saber, A e B, sendo que o A e o B se relacionam da seguinte forma. Né? A ou B. Então, isso aqui a gente não lê mais, a gente lê como ou. E esse ou pode ser representado em algumas bibliografias como um Vzinho, assim, ou, certo? Essa função lógica, para a gente ver como é que ela funciona, a gente vai fazer a seguinte tabela verdade. Então, a gente tem duas entradas, então a combinação entre elas é 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, certo? E agora a gente vai pensar o seguinte, tá? Elas se relacionam como A ou B. Agora eu vou pensar, se eu disser que depois da aula eu vou tomar um Todd ou vou tomar banho e não fizer nenhuma das coisas, que é o caso aqui, não fizer nenhuma das coisas, vocês vão dizer que eu menti. Então, vocês vão colocar falso ali, o 0. Se eu disser assim, depois da aula eu vou tomar um Todd ou vou tomar um banho e só tomar um banho, vocês vão dizer que eu falei a verdade. Se eu disser que vou tomar um Todd ou vou tomar um banho, mas só tomar Todd,
vocês vão dizer que eu falei a verdade também. Né? Até aí eu acho que fica claro para todo mundo. O que confunde às vezes os alunos é essa situação. Se eu disser que depois da aula eu vou tomar um Todd ou vou tomar um banho e fizer as duas coisas, muitos pensam que se eu fizer uma delas, eu não posso fazer a outra para que a minha afirmação total seja verdadeira. Mas não é bem assim. Agora vamos pensar em termos de eletricidade. Se eu tiver duas chaves em paralelo, colocando a saída aqui, então Z, né? E aqui eu tenho a minha chave A e a chave B. Eu pergunto para vocês, se eu mantiver as duas abertas, que é a situação 0, 0, vai ter corrente em Z? Não. Mas se eu fechar só B, vai ter corrente em Z? Sim, a corrente passa por aqui e chega em Z. Então, Z tem corrente. Se eu fechar só A, vai ter corrente em Z? Sim, olha só, eu fecho o A corrente passa por aqui e chega em Z. Agora, e se eu fechar as duas? Se eu fechar ambas, eu consigo, da mesma forma, ter corrente em Z. Então, o OU exige que pelo menos uma entrada seja 1 para que a saída seja 1. Certo? O E exigia que todas fossem 1 para que a saída fosse 1. O OU exige que pelo menos uma seja 1 para que a saída seja 1. Tranquilo? Barbada, né?